Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, o seguinte, o isolamento social não é uma matemática exata. É isso mesmo, pessoal. Estou fazendo aqui uma oposição, né, ao que a gente a uma máxima que a gente vê principalmente na imprensa, né? Isso acaba contaminando a sociedade, né? É lógico, pessoal, que tu não estará feliz o tempo inteiro, né? Muito longe disso, né? O que eu tô trazendo aqui para jogo é justamente aquilo que é intrínseco ao ser humano, justamente ao natural, né? É natural que você venha se afastar de pessoas aos quais tu não compactua. É natural, pessoas assim, desrespeitosas, sem educação, invejosas, fofoqueiras, que se envolvem com coisas erradas, perturbadas, barulhentas. Tu tá entendendo, pessoal? Eu tendo a acreditar assim, que a maioria das pessoas daqui do Brasil não batem com o meu jeito de ser. E tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. A gente tem que aceitar as coisas do jeito que elas são, né? Mas não quer dizer que a gente tem que compactuar com questões assim que não tem a ver contigo. Tá entendendo? Eu sou muito daquilo, né? De que tu, enquanto indivíduo, tem que se responsabilizar tanto por suas ações quanto palavras. E hoje em dia, né? Logicamente que somos condenados, entre aspas, dependendo do que a gente fala, principalmente na web, né? Porque hoje o planeta está conectado, né? As pessoas se irritam por qualquer coisa, né? E logicamente te invejam, né? Até porque o Brasil é número um nesse sentido. É número um nesse sentido. Não há nenhum outro lugar que supere o Brasil nesse quesito, né? Então, dependendo do que tu fala, isso causa um desconforto, né? Um desconforto, né? Não é como antigamente, né? Onde havia o período analógico, onde as interações eram mais reais, né? Não assim, sem o advento da internet que eu estou falando, né? As interações eram corriqueiras, né? Hoje em dia o planeta está mais conectado. O ponto é o seguinte, né, pessoal? Eu tendo a interagir com pessoas que têm que compactuam com minhas ideias, a maioria. Não precisa ser tudo. A pessoa não pode não ter concordância comigo 100%, até porque isso é impossível. O ponto é que eu tendo a interagir com pessoas que têm mais compatibilidade, vou ser redundante aqui, com o meu comportamento. Tá entendendo? Né? Então é isso. Porque aqui no Brasil, pessoal, por que eu tô falando justamente essa questão? Porque aqui no Brasil se incentiva muito, né? De que tu tem que socializar, de que tu tem que se misturar, que senão tu é o errado. Tá entendendo? E quando tu sai dessa rota das massas, isso acaba gerando um incômodo assim, sem procedentes, né? Quando tu curte sua própria companhia, isso não é para todo mundo. Isso não é para todo mundo, né? Mas sempre terão aqueles que irão se irritar, tu será muito mal visto, né? Mas, pessoal, né, eu sou contra esses que dizem que tu tem que forçar amizades, tem que obrigar aos outros
terem a mesma visão que tu tem. Eu sou contra isso, sou contra forçações de barra, né? Eu entendo que a gente tem que ir pelo outro lado da genuinidade, se bem que hoje em dia está muito complicado isso, mas autenticidade, que é o que está em falta hoje em dia, porque as pessoas querem ser tudo, mas não querem ser elas mesmas. Elas sempre, quando têm oportunidade, fogem de serem quem elas realmente são. Elas querem se basear pelo que os outros, por influências, por artistas, e eu quero distância disso, eu quero seguir um caminho diferente do que muitos estão fazendo. Inclusive, né, o pensar diferente, ele é muito assim, execrado no Brasil, parece que foi proibido, né? É o que eu tenho falado, né? Somos condenados, entre aspas, dependendo daquilo que a gente fala. Tu tá entendendo? Né? Liberdade de expressão nesse país aqui realmente tá muito complicado, né? Porque tu pode falar, né? Mas se chegar a incomodar a sociedade aqui, que já tem regras ali, se tu falar algo que saia dessa rota das massas, não, tu já é mal visto. Então é isso, pessoal. Então é isso. Fato é que a gente tem uma sociedade daqui do Brasil muito hipócrita, né? Muito hipócrita mesmo, né? Te taxam de tudo hoje em dia, né? Querem te pôr o tempo todo em caixas, né? Como se tu fosse um ser humano limitado, né? Como se tu tivesse, como tivesse algumas coisas te limitando, né? Mas as pessoas não entendem daqui do Brasil, não entendem que existam indivíduos que pensam diferente, mas tem gente que não quer aceitar isso, tem gente que quer que, ainda mais, né, com o advento do coletivismo do Brasil, né, cada vez mais as pessoas estão coletivistas, o que uma faz, outra faz também. Quando os outros veem que existe alguém que pensa diferente, aquele que pensa diferente é como se for, é execrado, ele é visto, mal visto, ele é visto como estranho, um alienígena, tá entendendo? E não se encaixar na sociedade atual é um motivo de orgulho para mim, cara. Eu me recuso a participar dessas conversas falsas, né? Porque hoje em dia tem muita falsidade, né, pessoal? Muita falsidade, né? E eu evito isso, cara. Eu tendo mais mais a sintonia, cara. Isso tá muito raro hoje em dia, pessoal. Encontrar pessoas que tenham a mesma vibração, energia, sintonia que ti, né? O que mais a gente encontra são pessoas que não te elevam, não me acrescentam. O que você vai fazer, né, com essas pessoas que ficam o tempo todo ali? E tem gente que declaradamente, né, já até fala mal de ti, né? Já até fala mal de ti e depois quer amizade, né? Como se a gente não tivesse uma memória boa, né? Pessoal, o que mais a gente encontra hoje em dia são falsidades, né? E eu quero me distanciar disso. Eu já decidi, é uma questão de escolha. O isolamento é uma questão de escolha. É lógico que você vai interagir uma hora ou outra com pessoas, até porque você vai para o público, você vai ali interagir com pessoas que estão no comércio, natural. Agora, que eu sou contra esse estigma que querem fazer sobre o isolamento social, como se a pessoa estivesse passando por problemas gravíssimos, que ela precisaria se internar, que não é verdade, pessoal. É lógico que a gente nunca vai ser feliz o tempo todo, isso é uma ilusão, cara. Isso é uma ilusão que vendem o tempo todo, né? De que
Ah, tu tem que ser feliz. Não, não, tu não tem que ter tristeza. Por que que tu tá tendo, aliás, por que que tu tá tendo oscilações, né? Porque as pessoas imaginam, não tem aquela mesma visão. Aquelas pessoas que estão fora, é muito fácil julgar, muito fácil julgar. Acredito que é muito mais fácil hoje em dia julgar do que entender os outros, né? É esse o ponto, né? Que mais tem pessoas hoje em dia são pessoas para te desprezar, te depreciar, mas aquelas que estão realmente do seu lado, que querem te elevar, que querem acrescentar algo, realmente são muito raras. A maioria das pessoas aqui do Brasil não compactua com o meu jeito de viver e tá tudo certo, né? A gente não pode obrigar os outros a serem do jeito que nós somos. E tá tudo certo agora. Ah, o que eu não concordo é com essa mistura, né? Com essa questão, né? De que o tempo todo querem te forçar, né? A ser o que tu não é, né? Querem te controlar. E eu não concordo com isso. Não concordo. Eu vou por um caminho diferente. Eu tendo a ter um trilhamento, né? Se é quem eu pode falar isso, né? Um trilhamento diferente, principalmente do que as massas, do que o rebanho faz, certo, pessoal? Não vou me delongar quanto a esse assunto, até porque tenho tido alguns problemas, mas de qualquer forma, pessoal, eu tive algum tipo de problema para gravar esse vídeo, mas de qualquer forma, pessoal, o que eu quero enfatizar aqui é que não é porque que tu tá isolado que de repente, né, tem alguma coisa de errado contigo, né? Muitas vezes você se isola porque realmente, pessoal, as situações não são favoráveis, né? Não são favoráveis para que tu tenha a socialização, né? É sobre isso que se trata, né? Porque os outros tendem a acreditar, não, por que tu tá se isolando sendo que tem pessoas assim que elas tendem a acreditar isso, né? Tem pessoas que vivem do mesmo jeito que você, não, né? Não são todos que têm o mesmo comportamento, que têm a maioria das visões que tu tem. E tá tudo certo. Agora, essa forçação, né? Cara, pra ter amizade tem que ser natural, não tem que ser algo assim imposto, obrigatório. Não concordo com isso, né? Não concordo com isso, né? Ah, então era isso que eu tinha para dizer. Era isso que eu tinha para dizer. É lógico que eu poderia destrinchar sobre vários outros quesitos, né? Vários outros quesitos. Mas assim, pessoal, o homem só pode ser ele mesmo quando se encontra sozinho, porque perante a outros, ele tá tendo que usar ali o tempo todo máscaras, né? Tá entendendo? Eu quero me distanciar de pessoas infantis, de pessoas assim, desrespeitosas, perturbadas. É sobre isso que se trata, pessoal. E é lógico, né, que eu vou ser mal visto por ter esse tipo de decisão. O isolamento social, pessoal, também é uma escolha. Também é uma escolha, não é uma questão assim de que, cara, tá havendo um problema gravíssimo, tem alguma coisa aqui muito errado. Não, né? É uma questão de decisão, né? E tá tudo certo quanto a isso agora. ah, os outros não querem aceitar esse tipo de situação, né? Até porque tem muita gente que quer o tempo todo ver o que tu tá falando ou fazendo, né? Principalmente aqui no Brasil, né? E eu não concordo com isso, pessoal. Eu não concordo com esse tipo de comportamento, né? Tipo de comportamento de parafustar o que os outros estão fazendo. Eu não sou assim, né? Por ter um jeito mais autêntico, é lógico que eu vou incomodar, mas de qualquer forma, né? Quem nunca teve ali rodeadores, haters, que atira a primeira pedra, né?
contra fato no argumentos. Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Peça seu like, compartilhe, se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Valeu, até a próxima.